Nesse vídeo, explicamos como funciona a participação no projeto Nossos Genes. Caso você tenha uma dúvida específica, pule para o bloco do vídeo com o título que lhe interessa. Mas se você for novo no projeto, vale a pena conferir o conteúdo completo. O processo de participação conta com 6 etapas. A primeira delas é preencher o cadastro de interesse, para que a equipe Nossos Genes possa entrar em contato e enviar um formulário por e-mail ou mensagem de texto. Ambos do casal deverão preencher o formulário recebido com informações essenciais para a equipe avaliar se o casal atende aos critérios de participação do projeto. Se o casal for elegível, receberá um e-mail e uma mensagem com o link para agendar uma visita presencial ao Genoma USP ou aos centros de pesquisa parceiros. Os 2 membros do casal devem estar presentes na visita para assinar o termo de consentimento, realizar uma entrevista sobre histórico de saúde e coletar sangue. A partir dessa amostra de sangue, testes genéticos serão realizados pela equipe Genoma USP. Em até 6 meses, o casal receberá seus resultados em um relatório apresentado durante uma consulta de aconselhamento genético. Lá, o casal será orientado sobre a chance de ter filhos com doença genética e, caso necessário, sobre o planejamento familiar e alternativas reprodutivas. Durante os anos de vigência do projeto, estará disponível um link com um formulário de acompanhamento, para o casal registrar qualquer novidade relevante para a pesquisa. Mais para o final do vídeo, você vai entender que tipo de novidade é considerada relevante. É importante ter clareza de que a legislação brasileira impede que participantes de projetos de pesquisa recebam qualquer compensação financeira pela participação. A dedicação do seu tempo é extremamente valiosa e agradecemos a sua participação voluntária nesse estudo. Da mesma forma, não há cobrança para você participar de nenhuma etapa do projeto Nossos Genes. Você não precisará pagar por nenhuma etapa do projeto, mas é preciso estar ciente de que, infelizmente, o Nossos Genes não conta com verba para reembolso, nem de transporte nem de alimentação. A equipe pode fornecer uma declaração sobre o seu comparecimento na data e horário das etapas presenciais, mas essa declaração não tem função de atestado médico, já que se trata de uma participação voluntária em projeto de pesquisa, e não de atendimento médico ou clínico. Para iniciar o processo de participação, apenas uma das pessoas do casal precisa cadastrar o interesse. É só clicar no botão Quero participar e preencher o formulário com os dados de contato de ambos, apresentando o casal para o projeto. A partir daí, uma série de formulários serão enviados para cada membro do casal, que deve preencher e enviar aos pesquisadores. Mas por que preencher tantos formulários? As informações fornecidas pelos participantes auxiliam na avaliação do casal nas consultas de aconselhamento genético, tanto antes quanto depois do teste genético. Algumas informações podem induzir a sugestão de acompanhamentos adicionais ou consultas com especialistas, ainda que esses procedimentos não estejam previstos nesse projeto. Atenção! É essencial que o casal esteja informado sobre os critérios de participação, que são averiguados no primeiro formulário. Detalhes sobre esses critérios estão no site e também em vídeo. No primeiro formulário, você deve ler um termo em que são apresentadas todas as informações sobre o estudo e suas etapas. Esse termo de consentimento livre e esclarecido, conhecido como TCLE ou TECLE, é um documento que as pessoas assinam quando concordam em participar de um projeto de pesquisa. Nesse termo são explicados os propósitos da pesquisa, o que deve ocorrer com os participantes e como devem proceder caso desistam de participar da pesquisa. Quando os casais assinam o TECLE, significa que eles estão de acordo em participar de etapas da pesquisa previstas nesse termo. Isso incluirá, por exemplo, na etapa seguinte, a coleta de sangue para a obtenção do DNA que será usado nos testes genéticos. Ao ler e declarar que está ciente dos itens dispostos no TECLE, o primeiro formulário continua com perguntas sobre você, incluindo aspectos sociodemográficos, se tem filhos, se já engravidou e se o casal sabe se é ou não aparentado. Os itens desse formulário serão fundamentais para que a equipe Nossos Genes avalie se o casal é elegível para participar do estudo. Uma resposta será enviada ao casal pouco tempo depois por e-mail e mensagem de texto. Se o casal for elegível, receberá também acesso ao serviço de agendamento e marcará um dia e horário para consulta de aconselhamento genético pré-teste, no Genoma USP ou em um dos centros de pesquisa parceiros do Nossos Genes. Atenção! A consulta é presencial e ambos do casal deverão estar presentes. Outras etapas do projeto apresentarão novos TECLEs para o casal concordar com a participação. Consulte o site para mais informações.
Ao selecionar a melhor data e horário para atendimento, o casal receberá uma mensagem de confirmação com instruções sobre a visita, como o endereço e formas de chegar ao local. Após o agendamento, o casal receberá mais um link com um formulário para levantar dados sobre a sua saúde e a saúde de familiares, principalmente sobre a existência de doenças genéticas na família. Idealmente, ambos devem responder esse formulário antes da visita. Caso haja histórico de doença genética na família, pediremos que tragam documentos para auxiliar nas análises. Essa também é uma oportunidade para consultar familiares caso não se lembrem do histórico. A primeira consulta de aconselhamento genético terá alguns objetivos: tirar dúvidas sobre o estudo, conferir dados e, se for o caso, incluir os documentos sobre as doenças genéticas nos familiares. Nessa ocasião, será apresentado um novo TECL referente às etapas seguintes, e dúvidas sobre elas poderão ser resolvidas. O casal também responderá um formulário sobre a própria saúde de sua família, agora focando em doenças comuns como hipertensão e diabetes. Por fim, será realizada uma coleta de sangue sem necessidade de jejum. A amostra de sangue será utilizada para realizar os testes genéticos previstos no projeto e o resultado será obtido em até 6 meses. Assista ao vídeo Quais testes genéticos são realizados no projeto Nossos Genes. Após a análise dos dados genéticos de cada participante, os resultados são entregues por meio de um relatório genético apresentado em uma consulta de aconselhamento genético pós-teste, que poderá ser realizada remotamente ou presencialmente. Para saber mais sobre a devolutiva do teste genético, assista ao vídeo Como Entender Meus Resultados. O projeto Nossos Genes coleta dados pessoais, incluindo sensíveis, com finalidade de uso exclusivo no projeto de pesquisa. Vamos falar um pouco sobre como lidamos com os dados de maneira segura, mas mais detalhes podem ser encontrados tanto nos termos de uso do site Nossos Genes, como nos termos de consentimento livre esclarecido, os TECLs do projeto. O Nossos Genes centraliza os dados pessoais e sensíveis na plataforma REDCap, que é o acrônimo para Research Electronic Data Capture, ou em português, Coleta Eletrônica de Dados para Pesquisa. O REDCap foi desenvolvido pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, com o objetivo de simplificar o fluxo de trabalho das pesquisas científicas, tornando-o mais organizado, seguro e colaborativo. O REDCap só não coleta ou armazena os dados genéticos. Sobre esses eu falo daqui a pouco. Os dados coletados a partir dos formulários serão depositados em bancos de dados para uso exclusivo da equipe Nossos Genes após o processo de pseudonimização. Esse processo envolve a substituição dos identificadores dos participantes, por exemplo, o nome, por códigos. Esses identificadores são mantidos em ambiente seguro, com controle de acesso, de forma que não possam ser associados a uma pessoa específica. Os dados genéticos gerados pelo Nossos Genes também serão devidamente pseudonimizados e armazenados em ambiente separado, com acesso somente pelo pessoal autorizado da equipe. Para conduzir os estudos previstos, os pesquisadores da equipe Nossos Genes poderão acessar os dados por meio seguro via mecanismos de autenticação. Portanto, a reidentificação, ou seja, a nova associação entre código e dados pessoais, será realizada apenas em etapas previstas nos TECLs. Um exemplo é na hora da devolutiva para os participantes, na elaboração do relatório genético a ser apresentado na consulta de aconselhamento genético pós-teste. O estudo acompanha os participantes da pesquisa ao longo do tempo, por isso é classificado como pesquisa longitudinal. Este acompanhamento tem diversos objetivos, por exemplo, saber se o participante manifestou alguma das doenças recessivas estudadas na pesquisa, ou outros tipos de doenças. O Nossos Genes inclui o acompanhamento de eventos relacionados às gestações das participantes, sejam elas ocorridas antes ou depois da devolução do exame genético, independentemente da opção reprodutiva do casal. Dentre os eventos, é importante acompanhar qualquer intercorrência durante a gestação, no nascimento ou após o nascimento, incluindo eventuais doenças genéticas que possam estar presentes na criança ou que estejam em investigação por uma equipe médica. Esses eventos podem ser comunicados aos pesquisadores no formulário Novidades Relevantes. Novidades relevantes são eventos sobre a saúde e a reprodução dos casais, que devem ser informados aos pesquisadores, pois são fundamentais à interpretação dos resultados da pesquisa. Saiba a seguir quais novidades relevantes devem ser informadas: mudança de telefone, e-mail ou endereço. Os dados de contato precisam estar sempre atualizados para que possamos acompanhar cada participante ao longo do projeto. Gestação.
Se a participante engravidar antes da consulta de aconselhamento genético pós-teste, é importante alertar a equipe de pesquisa para o acompanhamento. Se na consulta o casal optou por reprodução assistida, mas a participante engravidar naturalmente, o caminho escolhido não será mais possível, mas o acompanhamento é igualmente importante. Portanto, esse caso também deve ser reportado. Manifestação de doenças. É importante comunicar à equipe do projeto caso um participante seja diagnosticado com qualquer doença genética, mesmo que ela não esteja na lista de testes genéticos oferecidos pelo Nossos Genes. O mesmo vale para doenças interrogadas nos primeiros formulários do projeto, como diabetes, hipertensão e outras doenças comuns. Separações. Se o casal participante deixar de desejar um filho junto ou se separar ao longo do projeto, a equipe Nossos Genes precisa ser informada. Falecimentos. Se algum participante falecer durante o projeto, é importante que alguém informe a equipe. Participantes que engravidaram por reprodução assistida serão acompanhados com questionários de novidades relevantes mais detalhados. Os formulários de novidades relevantes servem para o acompanhamento da pesquisa longitudinal e serão enviados com regularidade, pois o estudo pretende acompanhar o casal por pelo menos 10 anos. Procure responder os formulários da pesquisa longitudinal com atenção e até o final. Isso permitirá aos pesquisadores avaliar corretamente os resultados do estudo e o impacto do projeto para os casais participantes. Além disso, se aparecer alguma doença genética na família, o caso pode requerer acompanhamento adicional pela equipe Nossos Genes. Esperamos que esse vídeo tenha esclarecido os pontos principais sobre como funciona em linhas gerais a participação no projeto Nossos Genes. Estamos disponíveis para responder qualquer dúvida através dos contatos no site nossogenes.com.br.